Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês de forma abundante, que o Espírito Santo, o Espírito da paz, o Espírito do Deus vivo, o Deus em Espírito, desça sobre você e venha arrancar essa maldita dor de cabeça, eliminar essa depressão, esse espírito de depressão, esse espírito de marasmo, esse espírito de desgraça, de destruição que vem destruindo a sua vida. O espírito que veio para matar, roubar, destruir, esteja agora, em nome do Senhor Jesus, esteja agora sob a mão do Altíssimo Deus. Seja arrancado da vida de todos os que creem, para deixar as pessoas livres das suas doenças, enfermidades, depressões e todo o inferno que tem vivido. Em nome do Senhor Jesus, receba a paz, minha amiga e meu caro amigo. E graças a Deus. Amém. Nós falamos ontem a respeito, temos falado sobre Abraão, muito sobre Abraão, o caráter de Abraão, e do porquê Deus manda que nós olhemos para Abraão. Mas eu queria, neste momento, focar outro lado de Abraão, que você pode, digamos assim, ter como referência para a sua própria vida espiritual. Jesus disse aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Discípulo é o que obedece, que aprende a palavra do mestre e pratica. Então ele diz, e sendo meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, alguns judeus responderam, nós somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu sereis livres? Aqueles que não creram, né? Os judeus que não criam em Jesus, que naquela altura não creram em Jesus. Então Jesus respondeu, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Quem comete pecado, quem vive no pecado, serve ao pecado. Não é servo de Deus. Você não pode servir ao pecado e servir a Deus ao mesmo tempo. Não há como uma pessoa ser servo de dois senhores. Jesus já disse isso, não podeis servir a Deus e a Mamon. Você não pode, nem eu, ninguém pode servir a dois senhores. Então ele aqui está dizendo para os judeus que não creram nele. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado, é escravo do pecado. E ele acrescenta, ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Que maravilha. Então, se você serve ao pecado, você é servo ou escravo ou servo do pecado. E, consequentemente, você não é filho de Deus, não é filha de Deus. É isso aqui que está escrito. Isso está claro. Só não entende quem não tem cabeça. Quem serve ao pecado é escravo, é servo do pecado. O pecado é o senhor da pessoa. Aí ele diz, se, pois,
o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quer dizer, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Ah, meu pai, que coisa gloriosa. Você é serva do pecado ou filha ou filho de Deus? Quem você é? Só o Espírito Santo, só Deus e o próprio Senhor Jesus, ou melhor, você própria, sabe quem você é. Então ele diz, bem sei, Jesus disse, bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. É claro, quem serve ao pecado, não quer ouvir, não quer dar ouvidos, não quer atender ao Senhor, que é o Senhor Jesus, o Senhor da justiça. Não serve ao Senhor, não quer ouvi-lo. Mas quem serve ao Filho, quem realmente serve ao Senhor Jesus, esse é filho. E o filho fica para sempre em casa. O servo não. O escravo não. O escravo vai embora. E Jesus então disse, bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Quer dizer, a palavra de Deus não entra nos servos do pecado. Só quando os servos do pecado invocam e dizem, ó meu Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda, tira-me dessa situação. Aí sim, ela é convertida, como eu era servo do pecado, e desde o momento que eu ouvi a voz de Deus, então a voz de Deus me libertou e eu deixei de ser servo do pecado, filho do pecado, para ser filho de Deus. É isso que eu queria falar com você. Nós temos aqui como referência Abraão. Os judeus normalmente se gabam de serem filhos, ou melhor, de serem descendentes de Abraão. Descendentes de Abraão. Os judeus se gabam de ser descendentes de Abraão. Mas alguns judeus dizem, não, além de descendente, eu sou filho de Abraão. Então nós temos aí os descendentes e os filhos de Abraão. Quem são os descendentes, quem são os filhos de Abraão? Você sabe que na história do rico e Lázaro, quando Lázaro, quando morreu, foi direto para Deus, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e o rico estava onde? No inferno. E lá no inferno, ele disse, pai Abraão. Quer dizer, estava no inferno, mas ele considerava Abraão como seu pai. Quer dizer, eu estou achando assim engraçado, porque mesmo no inferno, ele considerou Abraão como pai, mas estava no inferno. Então, assim, são as pessoas que se dizem filhas de Abraão, mas vão para o inferno. Assim também são as pessoas que se dizem filhas ou filhos de Deus, mas também vão para o inferno. Por quê? Porque para nascer de Deus, para nascer de Abraão, eu disse que há estudiosos que dizem que 93, 97% mais ou menos da população mundial é descendente de Abraão. Tem o DNA de Abraão. Agora,
filhos de Abraão são apenas aqueles que estão vivendo a fé abraâmica, a fé que tem um comportamento ético tal e qual Abraão teve. Esses são os filhos de Abraão que, com certeza, têm oportunidade de conhecerem o Filho de Deus, para se tornarem também filhos de Deus. Só que a maioria, infelizmente, considera-se filho de Abraão ou filhos de Abraão, mas estão indo para o inferno da mesma forma como foi o rico. Na história do rico e Lázaro, que você pode ler lá em Lucas capítulo 16. O rico era filho de Abraão. Se considerava filho de Abraão, mas foi para o inferno. Veja só como que interessante. Dentro da igreja cristã, no universo dos cristãos, acontece a mesma coisa. Muitas pessoas dizem assim, eu creio no Senhor Jesus Cristo. Eu creio em Cristo. Eu creio em Cristo, eu sou cristão. Tudo bem. Agora, depois da morte, muitas pessoas, aliás, a maioria, eu diria isso com certeza, a maioria dos que se dizem cristãos vai para o inferno. Por quê, o bispo? Porque é a mesma coisa que Abraão. Você vê que os judeus viram Jesus e não o reconheceram como Messias. Assim também são muitos cristãos ou muitos crentes, ou que chame-se de cristão, seja católico, evangélico, são cristãos disso, daquela e outra denominação, não importa. Mas são cristãos, dizem ser cristãos, vão à igreja, inclusive na Igreja Universal, tem muita gente assim. Não estou excluindo nenhuma igreja, mas o fato é que, para ser filho de Deus, você tem que nascer de Deus. Não é porque você, é uma boa ideia, eu também sou cristão, eu também creio em Jesus, eu acredito em Jesus. Não, isso não é suficiente. Jesus diz, quem não nascer da água e do Espírito, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E no reino de Deus só entram os filhos de Deus. Mas você verifica que o rico foi enganado até a morte. E no inferno continuava enganado. Não, eu também sou filho de Abraão. Meu pai Abraão, ajuda-me. Manda que Lázaro molhe o dedo com água e venha refrescar a minha língua. Ele orou e chamou Abraão como pai, mas estava no inferno. Não é uma contradição, aparentemente? Não é não. É que é o mesmo que acontece na vida de muitos que se chamam, se dizem cristãos, mas não servem ao Senhor Jesus. São servos do pecado. São cristãos servos do pecado. E por serem servos do pecado, quando morrerem, eles vão para o inferno. Não tem jeito. Não tem saída. A não ser que em vida eles venham se arrepender e começar a praticar a boa obra. Como Abraão praticou. Como Abraão era um homem de Deus. Ele tinha o perfil de um servo modelo, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, justo, que não se aproveitava da fraqueza ou das fraquezas alheias. Não, Abraão era um homem justo. Ele disse, levantei a minha mão para o céu e disse para Deus, eu jurei que não iria, em outras palavras, que não iria ser rico às custas do sacrifício de ninguém.
senão das minhas próprias mãos, do meu próprio trabalho. Porque se Deus, com quem eu tenho um compromisso, com quem eu tenho uma aliança, não me enriquecer, eu não vou ficar rico, eu vou ser pobre. Eu vou continuar pobre e vou dar graças a Deus. Se ele me enriquecer, graças a Deus. Mas a minha riqueza não vai vir de roubo, de engano, de mentira, de trapaça, de sujeira, de safadeza. Não. Se eu ficar rico, a minha riqueza vai vir daquele que eu tenho uma aliança, eu tenho um compromisso. Foi isso que Abraão falou para o rei de Sodoma, que representava o diabo, que queria só os homens e a riqueza podia ficar com Abraão. Então, minha amiga, por que eu estou falando isso, meu caro amigo? Para você se autoexaminar. O apóstolo Paulo fala isso. Examine-se cada um a si mesmo. Examine-se cada um a si mesmo. Porque aquele que comer do pão, beber do cálice indignamente, será réu. Réu é o condenado do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Será réu do corpo e do sangue de Jesus. E essa é a razão porque dentro da igreja tem muitos doentes e muitos que já morreram. Paulo fala isso, que tem muitos cristãos que dizem ser cristãos, tem capa, tem título de cristão, mas vão para o inferno. E muitos já morreram no pecado, porque viveram no pecado, viveram servindo ao pecado. Por favor, leia o texto que nós estamos meditando aqui, lá em João, capítulo 8, a partir do versículo 31. A partir do versículo 31. Eu vou colocar aqui, vou postar aqui para vocês lerem, mas medite, pense no que nós falamos, para que você não fique enganada, para que você não, como você diz, quantos pastores estão dizendo, o pastor fulano se matou, mas ele era um bom homem. Ele se matou porque ele estava endemoniado. Ele se matou porque ele não era homem de Deus, ele era do diabo. Porque quem é de Deus não tem depressão. Só tem depressão a pessoa que está perturbada, tem um espírito imundo ali com ela. Essa é a realidade, que ninguém quer falar, mas é a pura realidade, seja pastor, seja bispo, seja membro, seja crente, seja lá o que for. Se a pessoa se mata, é porque ela está condenada à morte eterna. Está condenada porque ela vivia no pecado. Ela servia o pecado e vai para o inferno. Os servos do pecado vão para o inferno com toda certeza. E tem mais. Depois do inferno vem o lago de fogo e enxofre, onde estarão Satanás, o falso profeta, a morte, e também todos aqueles que serviram ao pecado. Então, amiga e amigo, saiba disso. A fé, a palavra de Deus, a fé na palavra de Deus, não é uma brincadeira, não. Ou você ouve e pratica, ou você não pratica. Ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. Ou você serve a Deus, ou serve o diabo, que é o pecado. Ou você vive na justiça, ou você vive na injustiça. E Jesus diz aqui com clareza, se, pois, o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não tem nada de depressão. Não tem nada de demônio, não tem nada absolutamente. Então Jesus concluiu dizendo para eles, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, mas por que vocês me procuram matar? A minha palavra, contudo, procurais me matar, porque a minha palavra não é obedecida, não entra em vós, vocês não têm ouvidos para ouvir a minha palavra, essa é a verdade. Vocês são descendentes de Abraão, mas filhos de Abraão, meus caros. Jesus, aqui em outras palavras, entre linhas, diz, não, filhos de Abraão vocês não são, porque Abraão era o meu servo, tão servo que eu mando olhar para Abraão e ver o perfil de homem de Deus
que me agrada. Amanhã estaremos falando mais a esse respeito. Deus abençoe a todos e até lá, em nome do Senhor Jesus. Não se esqueçam, hein? Sábado, 3 da manhã, às 3 horas da manhã, sábado, a oração de pijama, a oração para aqueles que querem o Espírito Santo. Só o Espírito Santo faz a gente ter certeza, convicção, sela o Filho de Deus. O Filho de Deus tem o Espírito de Deus. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.